acontece. Isso, a gravação. Agora sim, tá gravando. Eu sempre deixo um pouquinho assim, pessoal, para a galera que tá com sono chegar, pessoal que está se acostumando ainda a entrar na aula. Mas nas próximas semanas vocês vão ver que a gente não vai ter tempo de dar essa revisãozinha das aulas anteriores, né? Então a gente vai retomar do conteúdo da onde a gente parou e seguir firme, para a gente não tomar muito tempo da aula com revisão daquilo que a gente já passou. Então, pessoal, quando a gente fala sobre variáveis, a gente sempre vai tomar essa iniciativa de pensamento falando, eu tenho que pensar como que o computador vai identificar aquele tipo de variável que eu preciso utilizar e como, de fato, ele vai saber diferenciar o que é um inteiro, o que é um char, o que é um float, o que é um double. Porque para o computador, essas variáveis são apenas espaços de memória que ele precisa alocar, ou seja, que ele precisa de reservar para você utilizar. Se porventura eu falo para ele reservar muito espaço e eu não utilizo nada, eu estou tendo o quê? Uma deficiência na alocação de recursos, né? Tá em exagero e eu não estou utilizando. Como consequência, eu utilizo muita memória daquilo que eu poderia utilizar com uma pequena fração para resolver o meu problema. Agora, se porventura eu faço uma declaração indevida, onde eu preciso de mais memória do que de fato para aquilo que eu declarei, o que acontece? A gente não consegue salvar os números, a gente não consegue processar os dados e a gente perde informação. Então tem que ter sempre uma margem de equilíbrio, saber olhar para o problema, identificar a problemática, colocar a cabeça aí para pensar sobre como que vai ser o processamento, o que se espera daquele resultado, e em seguida ajustar junto ao que você vai desenvolver para o tipo de variável que você vai ter, né? Então, essa representação de posição de memória, sobre quanto que vai ter que ser utilizado, a gente já vem discutindo desde a última aula, eu deixo nos slides justamente para vocês conseguirem identificar esses pontos importantes. Então, se eu, por exemplo, visualizo um nome de uma pessoa, aqui, Vitor, Igor, Samuel, Fabrício, Roberta, qualquer representação do nome, uma de nome completo, seja uma sequência de palavras ou tudo, vira para a gente uma sequência de caracteres, onde cada caractere é representado por uma letra. Isso é importante a gente definir, né? Existem nomes que possuem caracteres especiais no próprio nome, uma aspazinha, né? Alguma coisa no próprio nome. Então, os caracteres especiais para a gente, esses caracteres de base aqui, letras, números ou próprios especiais, eles servem para a gente como a base daquilo que a gente chamou na aula passada de caractere. Não é Covid não, tá, galera? Assim eu espero. Então, se eu confirmo agora que eu tenho uma cadeia de caracteres, isso pode ser chamado para a gente como um string. Se eu vou configurando várias strings, né, eu consigo armazenar isso em uma estrutura um pouco maior para poder garantir que eu tenho acesso a toda a representação que eu preciso. Falando desse tipo de ideia, desse tipo de variação, eu consigo já colocar em mente que as variáveis, da declaração dessas variáveis na representação em si, elas têm sempre um tipo específico já definido no processamento e a gente precisa de respeitar esses tipos. A representação das variáveis ela pode ser dada tanto no escopo global quanto no escopo local. O escopo global é quando a gente executa uma variável que vai servir para o programa inteiro, que é aquilo que a gente já está vendo. O local é quando eu faço vários programinhas pequenos dentro do nosso programa principal, ou seja, várias funções, e aí dentro dessas funções eu declaro variáveis. Você conteúdo lá da frente, mas para vocês já terem noção de que existe esse tipo de representação. Então, a declaração das variáveis vai ser sempre dada assim, ó, tipo da variável e o nome da variável, no final, ponto e vírgula. Para finalizar aquela representação. Se eu tiver 10 variáveis, o nome da variável 1, vírgula, o nome da variável 2, vírgula, o nome da variável 3 e assim por diante. Tá? Quando a gente vai colocar a representação das variáveis, eu sempre vou ter uma ideia para poder colocar a minha representação. Não posso colocar, por exemplo, uma variável sendo 1, 2, 5. Não. Eu vou começar com
uma letra, eu vou começar com o próprio underline. Então, comecei número 1, ok? Pode ser. Comecei underline número 1, ou underline 1, ok? Agora, 01 número, não pode começar com nenhum outro tipo de caractere, a não ser letras ou próprio underline no início das variáveis. Caracteres devem ser letras, números ou a representação dos próprios caracteres iniciais, né? As palavras não podem ser utilizadas como nomes e letras maiúsculas e minúsculas são consideradas diferentes. Então, ele é uma representação sensitiva, né? O C é uma linguagem sensitiva. Ele consegue identificar o que é uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Existem variáveis, existem linguagens que não. Isso é uma outra coisa muito importante de quando a gente está começando. Identificar o tipo da linguagem para eu estabelecer uma certa relação sobre como que eu vou declarar as coisas naquela linguagem. Aqui em C, se a gente declarar assim, ó, se eu vim aqui e declarei uma variável A, né? Coloquei aqui, eu tô com uma variável que é do tipo inteiro, int, inteiro, né? Identifiquei int. Eu coloquei aqui número 1, no 1, e lá no programa eu fiz aqui, ó, soma igual a num, aí colocou um U maiúsculo, no 1 mais no 2. Se eu fizer isso aqui está errado, ele não vai reconhecer, ele vai reconhecer apenas o mais 2, não vai ter nada aqui. O que ele vai fazer? Vai dar um erro nessa linha, não vai conseguir executar. Então, saber esse tipo de representação, saber que isso é possível, né? Existem linguagens que não fazem distinção entre maiúsculo e minúsculo, é muito importante para a gente ter um desenvolvimento mais pontual possível em relação a essas tendências que a gente precisa. Então, aí tem um exemplo, né? Não iniciar com números, não iniciar dessa forma, sempre iniciar com a representação aí do termo que você precisa de colocar como base. E quando vocês forem utilizar o underline, vocês podem utilizar o underline dessa forma, separando o que vocês precisam de escrever como variável, tá? No segundo tópico, né, eu nunca vou poder criar duas variáveis com o mesmo nome. Eu posso colocar com o mesmo nome, mas separando com uma letra maiúscula, né, trocando a nossa ordenação. Mas se a gente utilizar com o mesmo nome, a gente vai estar acessando o mesmo espaço de memória. Se eu acessar o mesmo espaço de memória, aí deu problema, né? Eu não consigo, de fato, executar nada, porque eu não vou conseguir ter onde salvar isso, né? E aí, a gente tem palavras que são chaves do próprio sistema, né, do próprio desenvolvimento da linguagem em si, e se eu utilizar essas palavras no meu desenvolvimento, eu posso ter algum problema. Então, break, case, char, const, continue, do, double. Então, todas as palavras que vocês estão vendo aí são palavras que ou são registrados de tipo de dados, né, ou são palavras específicas da linguagem em si. Se eu utilizá-las no meio da minha declaração de variáveis, eu posso ter algum problema. A gente, quando a gente está programando no próprio português, né, quando a gente está utilizando, a gente não tem muito problema. Por quê? Porque essas variáveis são de origem inglesa, né, então a gente não tem problema nenhum com essa representação. Isso é mais para aqueles que já, de fato, vão programar em inglês e aí vão lá, vou utilizar uma variável que se chama aí, uma variável para poder identificar aí um break, saída lá que vai sair o comando. Então, quero fazer uma funçãozinha para poder sair. Eu vou lá e utilizo o break, que já é uma variável do próprio, uma representação, né, do próprio C. Então, ele vai utilizar aquilo ali e vai identificar o conceito que é definido na linguagem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essas linguagens são palavras já estabelecidas do próprio C, né? Palavras que a gente utiliza, assim como o main, que daí a gente já viu no printf, que é o scanf, são linguagens já estabelecidas também de funções que a gente utiliza no próprio desenvolvimento básico, né? Então, nomes corretos, né? Se eu quero fazer um contador, posso fazer assim? Pode. Pode fazer assim? Pode. Computador, comp. Aqui vai estar correto? Não, né? Comecei com uma identificação um pouco errada, né? Se eu coloco a minha representação aqui de ponto var, também está errado. Esse comp
e uma própria interrogação aqui também está errado. A gente não utiliza caracteres especiais nas variáveis. Tentem ser o mais objetivo possível, né, na forma de escrever quando a gente vai fazer variáveis. Não inventem muita coisa para poder enfeitar a variável. Então, ó, teste, underline 1, 2, 3. A teste 1, teste 2, teste 3. Ok? É definida direto. Ah, underline teste. Para quê? Que eu vou colocar um underline teste. Se é uma representação do teste, coloca a letra na frente. Está errado isso aqui, galera? Não, está começando com underline, né? Mas se você está fazendo alguma representação de variável, começa com a letra. Se você tiver mais de uma letra daquela, coloca o underline da indicação. Ou você coloca o próprio número seguido, sem o underline. O hint a gente não vai poder colocar, não pode ser uma variável. Por quê? Porque já é padrão do C, né? Já é uma variável padrão da nossa representação. Agora o int 1 já não é. Então o int 1 já poderia colocar. Contador não posso colocar isso como variável. Por quê? Porque eu estou colocando 1 na frente. A gente não pode, de fato, ter esse 1 na frente. Menos x não pode, porque eu estou colocando um menos na frente. Sempre começa com x, com o variável, com o nome, né? Uma letra ou um underline. Então, qualquer coisa diferente disso a gente tira. Então, isso aqui também não vai funcionar. Quando a gente faz isso aqui, ó, teste, menos 1, 2, 3, isso virou uma expressão. Reparem, se eu colocar uma separação de variáveis dessa forma aqui, é como se eu estivesse pegando uma sequência de caracteres e subtraindo de um número 123. Então, para eu separar, não é traço, é underline. Isso está correto, isso está incorreto. Se eu colocar x, o e, ó, caractere especial t, também está errado. Aí tem uma definição aqui do que é certo e que é errado, né? Para daqueles lá daqueles tópicos anteriores. Para vocês prestarem atenção nesses detalhes. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, né? Quando a gente começa a programar, a gente vai com tanta sede que a gente vai para o desenvolvimento. E às vezes a gente esquece do preciosismo desses detalhes, né, nessas questões assim, que quando acontece um errinho, por menor que seja, às vezes a gente não consegue identificar onde está esse erro. E por que a gente não consegue identificar? Porque, de fato, a gente não conseguiu pegar aquela coisa que é básica. O bruto sabe fazer, sabe processar, sabe chegar lá, fazer tudo que precisa de fazer. Agora, o básico, a gente não sabe quando a gente tem esses erros. A gente fica tentando trocar tudo para ver se dá certo, né? Aí trocou tudo, não sabe nem o que trocou, e no final deu certo. Então, tomar cuidado com isso. O tipo, então, vai ser sempre a representação daquilo que eu preciso de definir, aquilo que eu vou assumir, e a representação dos valores que a gente tem, a gente vai trabalhar em cima daquela ideia que a gente já estava indicando antes. Vamos pensar o seguinte, galera. Vamos parar aqui, tá? Vamos voltar para o papelzinho aqui. E se não tiver boa a leitura no papel, vocês falem também, tá, galera? Ninguém nunca reclamou, então eu nunca troquei. Mas eu já pensei em utilizar aquelas mesas digitalizadoras, né? Só que acho que perde um pouco a naturalidade aqui da folha. Mas se não tiver bom aí para vocês visualizando, vocês falam, tá? Ó, então vamos lá. A gente já viu, então, quando eu for começar o programa, eu posso fazer o quê? Colocar um comentário, né? Ou começar a biblioteca. Então vamos criar aqui, vamos iniciar uma problemática. Qual que é a problemática que a gente quer fazer? Quero quero colocar na tela do computador, quero que apareça na tela do computador os números que vão de 1 a 10, tá? Indicar todos os números de 1 a 10. Então aqui, ó, indicar todos os números de 1 a 10. Coisa assim. Mas vamos fazer isso aqui juntos. Ó, então, essa aqui seria o tópico do nosso programa. Em C, se a gente tivesse no desenvolvimento, eu poderia colocar setinha e indicar todos os números de 1 a 10? Não, né? Se eu tivesse isso aqui que eu ia precisar de fazer, se que fosse o prompt lá digitando, eu ia precisar ou colocar um barra barra aqui, ó,
para poder comentar, ou ia colocar o quê? Um barra, asterisco, né? Para poder iniciar, dizer que eu vou iniciar o meu comentário, eu vou colocar aqui, ó, programa para indicar números. Vamos colocar só números. Programa para indicar. Se eu coloquei barra asterisco para poder fechar esse comentário que eu tenho que fazer, asterisco, barra. Pronto, ó. Iniciei, fechei. O que está aqui dentro não vai ser lido pelo computador. É isso que quer dizer. Isso não vai ser lido. Isso aqui é apenas um comentário. Quando a gente começa, então, a identificar o nosso programa, como que a gente faz a declaração das bibliotecas? Jogo da velha, include esses nomes, né, pessoal? Esse vocabulário, ele vai entrando na cabeça da gente com o passar do tempo. É totalmente natural quando você for fazer qualquer coisa, você para e olha, o que é aquele include, o que é aquilo. Isso aí é um processo natural. É que professor, estou perdido, não estou conseguindo entender nada, não entendi. Totalmente natural e sinta-se estranho se você não tivesse, de fato, um pouco perdido sobre o desenvolvimento, porque você provavelmente já viu alguma coisa antes. Se você não viu, é natural isso acontecer. Então, include qualquer biblioteca que a gente viu antes, stdio, pronto, H, pronto, uma biblioteca, né? E a outra, a lib, que a gente já falou que vai utilizar também. Include std lib.h. Sempre lembrando que as bibliotecas, quando for finalizar, .h, que é a extensão daquele arquivo, né? Arquivo é um tipo de biblioteca. Então, .h. Criei minha biblioteca pessoal. Fiz tanto programa que eu criei a biblioteca. .h. Beleza? Esqueça disso não. Então, ó, fiz aqui o desenvolvimento. Agora que eu declarei as bibliotecas, eu posso declarar as constantes, se tiver alguma constante. Não tem ainda? Beleza. O que eu faço? Vou iniciar meu programa. Então, aqui, ó, para iniciar o programa, int main. Até agora, isso aqui é receita de bolo. Não tem nada novo, né? Não tem nada novo. Por quê? Porque até agora tudo isso aqui já é padrão. Eu preciso ter declaração das bibliotecas, eu preciso de iniciar o meu programa. Pronto. Agora que eu iniciei o meu programa, eu preciso de pensar na lógica. Eu quero imprimir todos os números de, de 1 até 10, né? Que era o que a gente tinha falado no início. Então, se eu quero imprimir todos os números de 1 até 10, eu vou ter um desenvolvimento inicial. Se for assim, professor, aqui tem alguma variável que eu vou precisar de salvar? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5? Pode ter. A gente pode criar várias variáveis aí e ir lá imprimir esses valores. Ou a gente já pode imprimir os próprios números. Uma forma fácil de fazer esse programa, qual que seria? Se eu não preciso declarar nada, eu posso já imprimir isso na tela. Se eu quero só imprimir todos os números de 1 até 10, vem aqui e faço assim, ó. Printf. Não é imprimir na tela, né? Mostrar na tela. Printf. O que eu preciso mostrar na tela? Os números. Printf, os números são. Aí vem aqui, ó. Quais são os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai escrever aqui até o 10. Vamos imaginar que tem 10 aqui, para não pular ali, né? Fechei parênteses. O que eu faço? Ponto e vírgula. Pronto. Executei o printf, escrevi todos os números são esses aqui. Finalizei, sempre lembrando de fechar o printf com umas aspas e um ponto e vírgula ali. Finalizei meu número. Agora, terminei de executar isso aqui. O que eu preciso de fazer? Vem aqui, dou o system pause, um retorno e acaba meu programa.
Qual que é o ponto que a gente vai se inserir na aula de hoje? Às vezes, pessoal, antes de chegar com o printf, antes de falar do que a gente vai executar, a gente precisa de colocar uma coisinha aqui, ó. Depois do início do programa e antes do desenvolvimento do programa. Aqui nesse espaço a gente tem que fazer o quê? Declarar as variáveis. Então, a declaração das variáveis vai ser justificada e vai ser incluída nesse campo. Como que eu faço para declarar a variável aqui? Ah, professor, existem basicamente alguns tipos de variáveis que a gente já tinha estudado antes, né, que a gente já tinha discutido. Existe aqui, por exemplo, a variável que a gente chamou de char. O que é a variável char? É uma variável que vai poder assumir uma letra ou caractere. Né? Existe aí o char, que é a unidade de temperatura, por exemplo. Aí, ó, char, unidade de temperatura. O que pode ser a unidade de temperatura? Ah, pode ser C para Celsius, F para Fahrenheit, K para Kelvin, assim por diante, né? Quando eu utilizo essa identificação, então eu estou falando que a variável sexo vai assumir ou M ou F. Que a variável unidade de temperatura vai assumir C, F, K, G, qualquer coisa, desde que seja representado por uma única letra. O char, eu vou ter como representação uma única letra. Se eu estivesse escrevendo isso, então, e eu precisasse de uma identificação por uma letra, eu poderia colocar um char. Né? Aí, né, deixa eu identificar aqui que sobrescreveu. Esse aqui. Será, Lucas? Esse aqui? Tá. E aqui. Ó, então, o inteiro é a variável do tipo int, que a gente já tinha representado antes, já tinha visualizado, um inteiro cujo tamanho depende do processador, tipicamente definido como 16 ou 32 bits. Então, a representação de um inteiro para a gente pode ser dada aí, ó, número de alunos, tá? Variável inteira, não tem como eu ter meio aluno, né? O cara pode estar ali só a alma, a presença da hora na cama dormindo, mas aí continua sendo o aluno inteiro, pelo menos aqui logado. Idade, não tem como a pessoa ter 35 anos e meio. Ela tem 35 anos, ela tem 36 anos de idade completos, né? Anos de vida completa. Quando eu olho aí número da conta corrente, também é um número inteiro, não tem como ter vírgula lá, eu posso ter o dígito tal, mas ainda continua sendo, né, de fato, uma variável inteira. E se eu estiver trabalhando aí com a representação qualquer, quando eu coloco igual ali, o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando a variável com aquele valor que eu tenho. Então, além da representação das variáveis, quando eu colocar assim, ó, int número aluno, int idade, int número, eu posso já colocar o igual e colocar o valor daquela variável. O n nesse início aí está valendo 10. No meio do programa ele pode mudar, mas inicialmente ele está valendo 10. Então, eu posso inicializar o próprio valor da variável na linha corrente do desenvolvimento do programa. Lembrem-se, quando a gente fizer a declaração, eu venho aqui e separo por ponto e vírgula. Eu poderia também, galera, fazer isso aqui dessa forma, olha. Tá? Com o passar do tempo, a gente vai ver tudo isso de novo, tá, pessoal? Isso aqui a gente sempre dá o passo largo, depois a gente volta definido ponto a ponto, né? Então, ó, poderia colocar assim, ó, int, estou declarando uma variável do tipo inteiro. Aí, quais são as variáveis do tipo inteiro que você tem no seu programa? Você vem aqui, ó, números aluno. Mas o que que eu tenho? Ah, eu tenho idade. Mas o que? Ah, eu tenho conta corrente. Aí você vai colocando, ó, tenho N. Você poderia colocar aqui N igual a 10. Terminou a execução, ó, todos eles separados por vírgula, né? Aqui, ó, vírgula e
vírgula. Terminei a execução, o que eu faço? Ponto, vírgula. Dessa forma, na hora que eu coloco ó, int, número 1, número 2, número 3, número 4, número n, eu consigo identificar aí, de fato, aqui o que eu preciso para poder chegar no resultado que é pertinente. Nesse caso aqui, seja a declaração das variáveis. A mesma coisa para o char, eu posso colocar várias variáveis separadas sempre por vírgulas, né? Aí a gente já tinha trabalhado também com essa representação, o float, né? Tipo float, double ou long double. Então eu tenho ainda um valor maior ainda que o double, né? Mas por enquanto a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar o float e o double. Mas se eu estiver trabalhando com o double ou com o float, eu tenho aí tanto a parte decimal quanto a parte da representação por vírgula. Lembrar, né? Que sempre eu vou utilizar o ponto e não a vírgula. Então, a vírgula é utilizada para quê? Para separar tipos de variáveis. A representação da número, ó, 3 não é 3,14, é 3,14. Né? O ponto faz o papel de separar a parte inteira da parte fracionada, né, do meu número. Então, é mais um detalhe aí para vocês não esquecerem na hora de vocês estarem começando a desenvolver. Então, se eu trabalho com flow de temperatura, eu posso colocar aqui, ó, a temperatura igual a 23,30. Média nota, 7,98. Temperatura total, né? Tempo total, aí é em casas dos segundos, 0,00032 segundos. E assim por diante. A gente vai trabalhando com esse tipo de informação, então vale a pena a gente nunca esquecer que eu estou trabalhando com um número, com um elemento que às vezes pode ser quebrado, às vezes pode ser inteiro, às vezes pode ser fracionado, mas que independente da situação, vai sempre trazer para a gente uma representação que vai ser vinculada àquela variável. Se a gente está trabalhando com float, float. Não vai adiantar eu vir aqui tentar colocar um M, um F, um A, um B para essa variável de temperatura. A variável de temperatura só vai assumir números, né? A gente definiu ela na entrada, depois a gente não consegue fazer essa alteração no decorrer do programa. Então, tendo isso bem definido na nossa cabeça, né, a gente não vai ter problema nenhum. Então, o double aí, ó, a representação por double, com notação científica também, a gente consegue imaginar isso para a representação, ó, 3.295 é elevado a menos 009, que vale a 3.295 vezes 10 elevado a menos 9. Então, eu consigo representar isso com uma precisão muito maior, né? Porque o número ele é mais extenso, a capacidade de armazenamento fica maior, porque a gente, de fato, indicou e deixou isso aí definido para a nossa base. Beleza? Por enquanto, vocês estão tranquilos? Estão aí ainda? Por enquanto, alguma dúvida? Essa sala é muito quieta, o pessoal é muito tranquilo. Deixa eu ver. Tá aqui. Matheus, Pablo, Roberto, Samuel, Thales. Então, o Igor Almeida saiu. Professor, eu tô aqui, peguei a aula hoje no meio do caminho, mas tô acompanhando. Então tá bom então. Tá joia. Vamos lá. Por enquanto, então, a gente só tá falando dos tipos de variáveis, tá, galera? A gente vai entrar aqui ainda na base, mas tá fluindo. Vamos lá. Então, o tipo de variável, ó, a colinha já dada para vocês aí. Tipo de variáveis, quantidade de bits. Então, o char 8 bits, né? A representação dos tipos de char que a gente pode ter também, né? As variações aqui do intervalo de valores. O int, a representação dos tipos de inteiros diferentes. A representação de float, tipos de float diferentes, tipo a seu double, né? O long double. Então, existem N tipos de variáveis, né? A gente vai utilizar inicialmente o int, o float e o char. Talvez o double, dependendo da necessidade. Mas a gente já imagina que existem outros tipos de variáveis para poder absorver aquilo que de fato a gente necessita no nosso desenvolvimento, né? O conceito de atribuição vai ser sempre dado pelo igual. Então, o igual tem o poder de pegar uma posição na casa de memória que está atribuído à sua esquerda e colocar a representação da direita naquele ponto. Então, se eu coloco aqui, ó,
int main. Aí, ó, o que é isso aqui? Abriu o programa, né? Int x igual a 5. Estou pegando o valor, né, da posição de memória de x, indo lá na posição de memória onde x está instituído, criei aquele campo e falei assim, aqui é x. Essa posição de memória agora vale x. No lugar dessa posição de memória, preenche esse elemento com valor 5. Ponto e vírgula, a cabeça da declaração. Ah, professor, poderia colocar vírgula aqui? Poderia. Tá? Int y. Pronto. Executei aqui y. Agora, y é igual a x mais 3. O que quer dizer isso? Que o y vai receber o valor de x mais 3 unidades. Então, eu vou lá acessar o que está descrito na posição de memória de x, pegar aquele valor, né, somar mais 3 e depois armazenar. Então, primeiro processo toda essa representação, depois do igual, e depois eu armazeno. Né? Eu não armazeno x, depois eu armazeno 3 em cima. É legal a gente identificar isso e também saber, né, que ó, a linguagem C suporta múltiplas atribuições. Então, eu posso colocar x igual a y igual a z, que é igual a zero. Não poderia fazer isso. Então, essa ideia do igual é muito importante, porque, olha, se eu colocar, e aí é um dos principais pontos, né, de dúvida, se eu fizer assim, ó, x igual a 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chegando lá na minha posição de memória, igual a gente falou, e vindo aqui, ó, eu sei que aqui essa posição de memória vale x, e eu estou vindo aqui e estou colocando variável 3. X agora vale 3. Agora, se porventura, galera, uma coisa muito interessante, né? Eu faço isso aqui, ó. X igual 3. Olha essa expressão aqui. X igual a 3. O igual é o seguinte, ó. Você vai pegar e vai analisar lá na posição de memória 3 do x. Quanto que é a posição de memória x? Ah, a posição de memória x, né? A posição de memória de x está armazenado, vale quanto? 3. E aí está perguntando para você, ó, isso aqui é igual a isso aqui? Isso é igual a isso, ou seja, o que está armazenado lá na memória é igual a 3? É. Então, isso aqui vai retornar para a gente um verdadeiro, né? Um verdadeiro. E como a própria linguagem C vem da abordagem do inglês, né, vai vir para a gente um true. Vai vir para a gente uma abordagem de que vai falar assim, isso aqui é válido, isso aqui é verdadeiro. X igual a 3. X é igual a 3. Se porventura eu coloco aqui, ó, X igual a 4, é como se a gente estivesse fazendo uma pergunta. Aí você vai ver que isso aqui é falso. Não é o falso em inglês. Então, se eu coloco essa representação aqui, ó, ele vai lá. X, qual que é o valor de x? 3. 3 é igual a 4? Não, é diferente, então é falso. Então, quando eu uso um igual, apenas um igual, se a gente voltar aqui para a nossa folhinha de anotações, né? O uso do igual é uma atribuição. Atribuição. E o uso do igual é uma comparação. Então, igual, eu estou comparando. O que está aqui, igual, perguntando se é igual. O igual apenas é uma atribuição. Se eu consigo definir isso bem claro, né, eu não tenho dúvidas, aí na hora que eu quis pegar um problema desse aí, de olhar e falar assim, tem que fazer um questionamento, tem que fazer uma pergunta, aí a gente vai ver que existem outras formas de fazer essa pergunta também. Beleza? Então, o igual, eu estou associando esse valor a esse. Sempre o que está à direita recebe, né? Sempre que está à esquerda recebe o que está à direita. Então, o operador de atribuição igual armazena o valor do resultado de uma expressão contida à sua direita na variável especificada à sua esquerda. Tá? Beleza. Então, o printf a gente já viu, que é a representação que justamente apresenta na tela aí um texto, apresenta na tela o que a gente quer de fato salvar,
Então, esse texto será escrito na tela. Se eu escrever isso aqui e executar no nosso programa, a gente vai ter essa representação aqui na tela. E agora a gente tem as N expressões da gente conseguir escrever, né, na tela. Por exemplo, se eu tiver um tipo, número, alguma coisa que eu quero escrever na tela, eu posso colocar um percentual, né, dentro do printf e a expressão fora. A gente vai retornar nesse slide aqui de comando de saída, mas antes de falar de comando de saída, a gente precisa de ver o comando de entrada. Eu preciso de primeiro saber como eu armazeno os dados e depois como eu mostro. Então, galera, quando a gente começa a falar sobre a representação de dados em si, a gente já está caminhando a uns passos de a gente chegar no desenvolvimento dos programinhas mais elaborados, os programinhas que a gente já consegue, de fato, testar entre a lógica que a gente vai desenvolver. Olha só o que a gente vê aqui dessa nova função. Scanf, scanf, dependendo da forma que se escrever, né? A gente precisa de ter isso bem definido. Então, assim como eu tenho printf, eu tenho uma função bem definida, né? Uma função aí bem definida da nossa base, que a gente vai chamar scan. Eu lembro dessa forma de falar assim, ó, scan de scanner, né? Então, ó, vem aqui e salva aqui, faz uma leitura, scan, scanf. Pronto. O que vem a ser a função scanf? Vai ser a função de armazenar, de ler, de salvar. Então, todas as operações que eu tenho que fazer para armazenar um número, para ler, para salvar, independente da forma como você entende a leitura do teclado, vai ser o scanf que vai fazer para a gente, inicialmente. Como que eu faço, então, professor, para poder utilizar scanf? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é a forma como a gente tem que atribuir os elementos. Vamos fazer uma função um pouco mais elaborada agora que a gente tem que solicitar do usuário dois números, tá? Fazer a primeira operação aqui. Qual que vai ser a nossa função? Vou começar a definir aqui em cima o que eu preciso definir aqui para poder colocar isso bem, deixar detalhado. Eu preciso de colocar aqui um barra asterisco para iniciar o comentário. Qual que vai ser essa função aqui minha? Essa minha função aqui vai ser somar dois números. Né? Essa aqui seria a função de somar dois números. Galera, pausa na função em C e vamos para a lógica. Quando a gente começar a desenvolver, então, a gente pausa a função e vamos para a lógica. Qual que seria a lógica de somar dois números? Para somar dois números, então, eu tenho que primeiro solicitar número 1. Depois que eu solicitar número 1, o que eu faço? Salvo número 1. Depois, solicito número 2, salvo número 2. Né? Essa é a sequência lógica. Olha, solicito um número, alguém vai ter que digitar esse número. Sou eu que vou falar. Eu tenho que deixar essa função genérica para eu poder somar e utilizar quando eu quiser. Agora eu vou lá e salvo. Solicito o segundo número, vou lá e salvo. Se eu quiser agora somar esses dois números, eu tenho que ter uma terceira variável, que vai ser a soma, né? Então, quem que é a soma desses números? A soma desses números é N1 mais N2. Essa aqui é a nossa lógica básica, né? Ó, só solicitei, salvei, somei. E depois o que eu tenho que fazer? Mostrar o valor da soma. Beleza? Essa é para a gente a ideia mais lógica que eu poderia ter dessa operação que eu preciso executar. E é isso aí que a gente precisa de fazer a partir de hoje. Vou fazer um programa antes de desenvolver que eu faço uma sequência lógica. Fazer, salvar, solicitar, salvar, somar, mostrar. Deixa uma tarefa aí depois. Fazer uma função aí de segundo grau, fazer uma função de Bhaskara, fazer qualquer coisa. Faz o procedimento que você tem que executar antes. Beleza.
Anota esse procedimento, né? Eu guardo. Foi assim que me ensinaram, é assim que eu vou ensinar sempre para os outros também. Agora eu venho aqui para o meu programa. Ó. Soma 2 números. Isso aqui é o início. Mas isso aqui é um comentário, não está sendo lido ainda nada, né? O que eu preciso de indicar aqui no início é as minhas bibliotecas. Então, include std lib.h e aqui include std .h. Né? Fiz a inclusão das duas bibliotecas. O início do meu programa é bem definido, eu já sei que isso aqui é padrão. Isso aqui é padrão, a gente vai colocar de vermelho o que é padrão e o que é de preto aqui o que a gente vai estar desenvolvendo, né? Então vamos lá. Qual que é o segundo parte que é padrão também? Int main. Padrão para eu iniciar o programa, né? Um I e um N aqui, tá, galera? Abre, fecha, abre chaves. Parênteses, abre, fecha, abre chaves. Isso aqui é uma chaves, tá? O professor às vezes tem um desenho bem. Beleza. A segunda parte agora vem depois do int main. Se a gente for olhar aqui, ó, o primeiro passo que a gente tinha visto lá, né? Ó, depois do int main, que a gente tem que ter? Declarar as variáveis. Vamos lá declarar essas variáveis agora. Vai, chegou a hora. Para declarar, então, primeiro tem que saber. Olha, o que você tem que fazer? Salvar. Solicitar, salvar, solicitar, salvar. Quantos números a gente tem aqui? 1, 2, e eu tenho que ter um terceiro para eu guardar esses números. Não é verdade? Então, vamos lá. Ó. Esses números podem ser inteiros, pode ser fonte, pode ser o que quiser, não é? Não precisa necessariamente ser inteiro. Não falou que são 2 inteiros. Então, se são 2 números quaisquer, eu tenho que estar preparado para um número quebrado ou um número inteiro. Então, eu venho aqui, vou colocar um tipo float. Ó. Float. Eu quero salvar 2 números do tipo float, porque pode ser inteiro ou quebrado. Quais são esses números que você quer salvar? Então, eu quero salvar, vou colocar aqui de azul, o número 1, chamei de N1. Quero também que o computador separe um espaço para eu salvar e usar o número 2. E eu quero que ele separe um espaço para eu utilizar e usar, né? Quem? Uma variável que se chama soma. Soma. Sempre separados por vírgula. Soma. Atenção, terminei a execução aqui, não tem mais nenhuma variável para poder colocar, ponto e vírgula. Professor, pode falar. Desculpa te interromper na sua explicação, eu queria entender uma coisa. Como você colocou o float para incluir essas variáveis aí não especificou que é um número inteiro, nem quebrado. Se fosse um número inteiro, se ele especificasse, eu usaria o int? Isso, você faça assim, ó, faça uma função para somar a idade das pessoas de uma pesquisa. Tá. Aí você faz o link, idade só pode ser inteiro, e você coloca. Ou se for definido inteiro mesmo, aí você também coloca. Tá? Entendo. As funções de soma, subtração, normalmente não tem problema nenhum com o inteiro. O problema é justamente o quê? A divisão. A divisão, normalmente, a gente já sabe, pode ser um float, porque não tem como a gente prever, né, que essa divisão vai dar inteiro. Beleza? Tá bom, obrigado. Nada. Mas essa aí mesmo, a ideia, pessoal. Pode interromper mesmo, tem que interromper. Float, aí faz assim, olha, vá no memória do computador agora, separa um espaço para número 1, espaço para número 2 e espaço para número 3. O que o computador automaticamente vai fazer agora, galera? Agora, na hora que ele está lendo, na hora que for ler esse programa, ele vai ter que ir a sequência de memória. A sequência de memórias nada mais é do que como se fosse uma barra de chocolate aqui gigante, ó. E você vai falar assim, ó, separa esse espaço aqui agora, e esse espaço aqui agora vai se chamar N1. Esse espaço aqui, ó, é N1. Esse espaço aqui agora se chama N2. Esse espaço aqui agora se chama soma. Como os três são float, os três têm o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho da posição de memória. É isso que a gente acabou de fazer, ó. Só fez isso. Separa o espaço de memória para mim. Aí, quando você vai solicitar, o que você tem que fazer agora? Tem que solicitar do usuário.
porque eu não sei o que é N1, N2, N3. O que eu estou fazendo é preparando alguma coisa para o usuário indicar. Então, para eu solicitar, como que eu faço? Venho aqui, eu uso print F. Ou seja, joga aí na tela para mim, computador. O que você quer que eu jogue aqui, meu filho? Aí vai ser o seguinte, eu quero que você peça que o usuário informe o número. Então vem aqui, ó, e coloca aqui para mim na tela do computador, informe o número 1. Ou o primeiro número, tanto faz, tá, galera? Se eu coloco aqui um barra N já, ó, eu já sei que eu vou, de fato, soltar uma linha, né? Às vezes a gente começa a ficar tão viciado na escrita que aí chega nas provas a gente está colocando barra N no final das linhas. Mas é isso aí mesmo. Ó. Terminei a minha compilação, o que, que eu faço? No final do printf, ponto, vírgula. Aqui, ponto e vírgula. Terminei essa operação aqui. Agora, printf, o cara foi lá e digitou o número. Aí que entra a grande questão. Olha, o ato de eu digitar no teclado é uma informação externa, é uma informação de entrada. Eu não consigo coletar de qualquer forma, eu preciso de passar para o computador, que depois dele mostrar isso na tela, ele tem que esperar alguém digitar alguma coisa. Porque se ele não esperar, ele vai sair jogando tudo na tela. Então ele fala assim, ó, pausa, espera aí, computador. Agora que você solicitou ao usuário que ele digita o número, espera ele digitar. E quando ele digitar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que armazenar esse número. Só que ele também não sabe, né, a quantidade de números que você precisa. Ele não sabe disso aqui. Cadê a câmera? Câmera, volta a câmera. Ele não sabe disso aqui, ó, dessa ordem. Ele não tem isso aqui na cabeça, isso aqui tá na nossa cabeça. Então, ele sabe que você solicitou para o cara digitar um número, sabe? Agora, para ele entender que você vai, de fato, salvar isso, aí a gente vai ter que indicar para ele, olha, vem aqui e faz um scanf. Pronto, scanf. Aí, nos comandos de declaração, a gente tem o float, tem o insta. Nos comandos aqui, ó, scanf, o que você vai fazer? Olha, você vai fazer o seguinte, meu filho. Você vai pegar essa informação que ele vai armazenar aqui, é de um tipo float. Só que não tem como eu escrever float aqui. Que ele entende que aqui está separando a memória já foi separada. Agora você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar e fazer para ele uma quantidade de memória. Você vai pegar assim, ó, dá para mim uma quantidade de memória relativa a um float. Então, para a gente, quando a gente trabalha com float, existem como se fossem apelidos ou simplificações. O float, para a gente, ou eu posso escrever float lá na declaração, que é assim, ó, igual a gente escreveu. Sempre na declaração das variáveis a gente vai escrever float. Só que o float escrito assim, ele só serve para a declaração. Ele só entra aqui assim, ó. Depois que ele já foi definido, eu não posso me referenciar ao float de novo com a letra escrita, float. Eu tenho que me referenciar ele como se fosse um acesso de dados. E o acesso de dados depois dentro do programa é sempre dado por um % e uma letra. Então, o %f é nada mais que o float. Então, o percentual F, você coloca o percentual F, eu já estou associando, falo assim, ah, esse é um tipo float. Pega para mim um espaço de memória tipo float. Ah, professor, e o int, se eu quisesse acessar ele na minha variável? Eu poderia colocar um %i aqui? Poderia. O int, eu posso colocar um %i. O mais comum de se utilizar do int é um %d. Tá, galera? Então, ó, o int e o float, cada um depois que eu utilizo a declaração deles, para eu acessar %f, %i e o char, professor. Char. Percentual. C. Beleza? Então é como se fosse um apelido para ele, ó, simplifica para mim, eu não quero mais acessar. Eu sei que isso é um float, então acessa aqui, dá para a gente um espaço de um float. Isso aqui tem um espaço de um float. Agora, olha para cá. Vamos voltar para o nosso programa. Como que o scanf funciona? Eu tenho que indicar, então, né,
falar o seguinte para o computador. Você vai pegar, para mim, um espaço relativo a um float. Como que é um float dentro do programa? O float é definido com %f, né? Você vai fazer o seguinte para mim, computador. Você vai pegar um espaço relativo a um float. Ó, o que o cara vai digitar lá no computador é um float. Isso tem que ficar bem claro. O computador vai ficar sabendo, ó. Então, eu estou esperando a resposta de um float. Se for maior que isso, eu não vou salvar, não, hein? Beleza. Então, salvei um float. Você vai digitar um float. Você vai pegar esse float, ó, vírgula, e vai armazenar ele aonde? Lá em N1. Fechei. Ponto e vírgula. Então, galera, o scanf, essa função básica aqui para a gente e importante, né, do desenvolvimento, ela faz justamente isso. Eu tenho que passar para ela a quantidade de memória que ele está esperando, o dígito, né, a quantidade de elementos que ele está esperando, porque senão ele vai ficar ali esperando eternamente também, né? Ele vai ficar lá parado esperando eternamente. Então, ó, você vai esperar aqui uma representação de dígito que pode ser, no máximo, um tamanho de um float. O resultado que o cara digitar no teclado, você vai salvar onde? Lá na variável N1. Então, se eu tivesse aqui que fazer um check, já solicitei, solicitado, já salvei. Agora, o que eu faço? Solicito o número 2. Então, vem aqui agora, printf de novo. Printf. O que eu preciso fazer? No printf, pedir para o cara digitar o número 2. Então, informe o número 2. Fecha aqui, fecha aqui, ponto e vírgula. Aí, ó, informei o número 2, né? Pedi para o cara informar o número 2. O computador vai parar aqui e vai falar assim, opa, e agora? O que eu faço? Aí você vai falar assim, então você espera ele digitar qual que é o número 2. Então, scanf. Aqui, agora, abre chaves, abre aspas. O que você vai colocar aqui? É um float também, né? Então, é um %f. Fecha. Ó, você vai pegar um espaço de um float e vai salvar isso em N2. Fecha. Ponto e vírgula. Então, vocês vão reparar que existe um padrão bem definido. Olha, para cá. Ó, faça solicito, leio. Solicito, leio. O padrão mesmo. Tipo F, que é um float, %f, e salvo agora isso no N2. Só que o que acontece, galera? O que a gente faz aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, salvar N1, salvar N2, o N1 e N2 para a gente é um endereço de memória. Quando a gente só deixa assim, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai salvar N1 e N2. Só que ele vai falar assim, tá, desse jeito tá aí, cara, eu não consigo identificar que N1 e N2 é uma posição de memória. Ele vai pensar que N1 e N2 é qualquer coisa. E ele não vai conseguir salvar isso no lugar certo. Então, para eu salvar no scanf, para poder finalizar esse negócio, essa operação, eu sempre tenho que ter, depois da vírgula e antes do número, o que a gente chama aqui de um E comercial, tá? Eu deixei por último justamente que eu desenho horrível esse E aqui. É assim. Aí, galera. Sim. Então, ó, o E comercial ele é obrigatório vir antes da variável que você vai ter que salvar. Então, ó, eu vou pegar uma posição de memória do tamanho de um inteiro, que vai ser de um float, que vai ser o que o usuário vai digitar, e vou armazenar no endereço de memória de N2. Então, ó, onde tiver o N2, eu vou salvar ele aqui, dentro desse endereço de memória. Onde tiver N1, eu vou salvar aqui. E agora tá faltando o quê? Soma. Porque eu já tenho N1 e N2, o que eu preciso fazer agora? Preciso fazer a operação. E aí, fazer a operação é simples. Fazer a operação, basta eu voltar pra cá. Agora que eu tenho o número 1 e o número 2 salvos, o que eu preciso fazer? Vem aqui, dou no meu checklist aqui, ó. Solicitei N1, solicitei N2, salvei N1. Agora eu tô nessa operação de fazer a soma. Aí a soma, galera,
Eu só preciso tomar cuidado, ó, o S aqui está maiúsculo, tá vendo? Então tem que estar maiúsculo lá também, não posso esquecer disso. Se você tiver com dúvida, coloca tudo minúsculo. Se você não se perder, né? Então, ó, soma igual. Aí vem aqui N1 mais N2. Aí ele consegue entender que soma vai ser o equivalente a somar esses dois números que você colocou lá. Né? Ele vai fazer essa soma aqui de N1 mais N2. Terminei a soma, o que eu faço? Ponto e vírgula. Pronto. Executei a soma dos dois números. Venho aqui no meu checklist da lógica e dou um. Ok. O que está faltando agora? Mostrar o valor da soma. Aí, lembra que eu falei para vocês? Ó, agora vai ser o grande desafio. Ó. O que acontece, pessoal? Vamos tirar isso aqui e a gente já volta. Ó, se eu, então, quiser mostrar a soma, eu poderia fazer assim, ó. Printf. Eu sei que mostrar na tela é printf. Então, eu escrevo printf. Né? O mostrar na tela a gente já sabe que é justamente esse printf. Então, printf, coloquei lá na tela. Abre parênteses, a gente já sabe que é assim, né? Que se escreve printf, que a gente usa o printf. Aí, como que é a utilização do printf? Vem aqui, o valor da soma é... Aí você vai colocar a soma aqui, ó. Né? É a variável. Fecha, ponto e vírgula. Aí você se pergunta assim, tá, professor, como que o computador vai entender que o valor da soma aqui é soma, palavra soma, e aqui é a soma variável? Consegue entender que ele não teria condições de fazer essa definição, que aqui ele vai colocar o valor que eu tenho para a variável soma, e aqui ele estaria colocando o valor de fato ali da palavra? Então, quando a gente quer imprimir alguma coisa da posição de memória, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai utilizar um que a gente vai chamar de comando de saída. Até agora, o que a gente tinha era entrada. Eu solicitava um comando de saída, mas eu não estava mostrando nenhuma variável, estava mostrando apenas texto. Às vezes a gente precisa de mostrar uma variável que foi calculada, uma variável que a gente determinou. Então a gente utiliza um comando de saída. Como que vai ser esse comando de saída? A mesma coisa como se a gente estivesse montando lá, ó. A saída normal. Então, printf, assim. Aqui, abro parênteses, né? Tudo isso que a gente está falando tem detalhado nos slides também, tá, galera? Só que está em ordem diferente. Então, printf, né? Aqui, vocês estão aí ainda? Pode desbloquear seu aparelho? Oh, meu Deus. É meu celular. Sim. Meu celular tá falando comigo aqui sozinho. Printf aqui, aí vem aqui e coloca a expressão. A soma é... Aí, ó, o é aqui pra gente, agora para expressar a soma, o que eu faço? Eu tenho que mostrar na tela do computador um elemento. Que tipo é esse elemento que você quer mostrar na tela do computador? Percentual F. Ó, toda vez que eu precisar de indicar que eu vou ter que mostrar um tipo de dado, eu não vou escrever float, eu vou escrever o quê? Percentual F. Se for um inteiro, percentual D. Se for um char, percentual C. Então, ó, a soma é um percentual F. Então, eu vou precisar de fato, mostrar um float. Tá, mas eu não posso indicar aqui um float. O que eu faço? Ó, fecho as aspas. A soma é um tipo float. Ele está falando o seguinte, você vai escrever na tela do computador, a soma é, e vai buscar lá no endereço de memória um tipo de float. Mas você tem que mostrar qual o endereço desse, qual o elemento desse, qual a variável que você quer mostrar. Aí você vem aqui, vírgula, soma. Fecha aqui, ponto e vírgula. Esse aqui é o padrão. Eu tenho que escrever a representação do nome que eu quero, a expressão e o que eu preciso. Se fossem duas expressões aqui, percentual F, a primeira variável, vírgula, a segunda variável. Três variáveis, percentual F, variável 1, variável 2, variável
3 fora das aspas. O que está dentro da aspa vai ser de fato que vai ser mostrado na tela. Então, se eu quiser me referenciar a algo que está fora, eu preciso de escrever isso fora das aspas. Então, galera, na hora que a gente retornar aqui no nosso problema, né, no nosso programinha de hoje, nosso programa aqui, para explicar, o que eu vou ter que colocar aqui agora para mostrar a soma? Eu escrevi aqui o A, printf, a soma. Tem como depois a gente fazer mais agregado. Será percentual F. Aqui, fecha as aspas, vírgula, o que eu quero mostrar? Soma. Fecha aqui, ponto e vírgula. Acabei o meu programa, o que eu faço? Ah, posso colocar um system pause, tal, e vem aqui depois coloco um return. Return 0, né? Esse aqui é um 0. E aqui eu venho aqui e fecho a chave. Tá? Vamos testar aqui agora juntos, lá no Dev, para a gente ver como é que fica isso aqui. Vem aqui no meu checklist para finalizar, mostrei a soma, ok. Aí eu vou lá e testo. Posso fazer o teste de mesa? Pode. Pode vir aqui e fazer justamente esse teste de mesa e ver o que a gente vai encontrar. Vamos primeiro fazer o teste de mesa, depois a gente faz o computador. Agora tá fácil, né, fazer o teste de mesa. Quer ver quando começar os programas ficar difíceis? Ó, informe o número 1. Vem aqui e informei. Quanto que é o número 1? Aí você vai lá e chuta, né? Ah, chutei, eu vou para o número 1 igual a 5. Então, salvei 5. O que vai acontecer? 5 vai vir aqui na posição de memória no meu computador e vai ser salvo aqui no N1. 5. Depois, solicito o segundo número. Se eu colocar aqui um 7 para o segundo número, ele vai vir aqui na posição, colocar o 7. Processei aqui soma. Soma está valendo. Soma igual a 5 mais 7. Então, 5 mais 7 dá 12, né? Então, soma está valendo 12. Depois eu vim aqui e mostrei o valor de soma no resultado final. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o Dev. Ah, o professor usa o Code Blocks, tem problema? Não tem problema nenhum. O compilador, galera, que vocês vão executar, pode ser qualquer um, né, que se sintam mais confortáveis. O que eu coloquei lá para vocês como base foi o Dev, porque acho que a galera teve menos problema no semestre passado. Então vem aqui, lembra que eu falei sobre aproveitar, né? Cabeçalho, Ctrl C, Ctrl V, cabeçalho, qualquer outro programa que a gente está fazendo. Somar dois números. Aí vocês podem colocar aqui, solicita N1, solicita N2 e tal, objetivo é o mesmo. E aqui, tá? Cara, pronto, nosso cabeçalho do programa, para depois, se a gente quiser acessar de novo, a gente ter isso bem salvo. Para iniciar o programa, o que a gente faz? A gente vai lá, antes de começar tudo, a gente vem aqui e já salva ele como ponto C, porque aí a gente vai ter as representações bem definidas. Então, vem aqui, ó, somar dois números, salvei. Aí agora ele já sabe que a gente está representando isso na linguagem C, mas ele também não sabia. O Dev também precisa de se ensinar, ele precisa salvar na extensão certinha. Então, agora quando a gente salva, né, aqui está .c, .cpp, tá, galera? Tanto faz. Vem aqui e coloco as nossas bibliotecas. Quais bibliotecas que a gente quer usar? Include. Ó, abre. Quando eu clicar em abrir o menor, você vai colocar aqui agora stdlib.h, professor, mas antes você colocou aí primeiro, não tem importância não, a ordem das bibliotecas, né? Inclui stdlib.h e agora a gente vem aqui e coloca a stdio também. std.h. Pronto, coloquei as duas bibliotecas que eu preciso. Não tem nenhuma constante. Que eu faço, ó, dou um tabzinho para não sair na mesma linha. Então, ó, tab, agora, int
main, abre, fecha, pá. Pessoal, precisa dar esse tab aqui? Não, é só uma indicação de boas práticas, tá, galera? Aqui você dá o espaço e aqui você vem para as variáveis. As variáveis que a gente tem no início para esse programa é o quê? Apenas float. Então, float. Já viu que ficou pretinho, né? Então, já é uma variável. Quem são as variáveis que eu vou utilizar? Ah, N1 é a primeira variável. Qual que é a segunda? N2. Estou colocando tudo maiúsculo. E aqui, soma. Só a primeira maiúscula. Terminei a declaração das variáveis. O que eu coloco? Ponto e vírgula. Posso dar um espaço aqui, ó? Pode. Se quiser, você pode dar 2 espaços, não tem problema nenhum, tá, galera? Quantidade de espaços aqui, ele vai processar do mesmo jeito. Eu sempre deixo um espaço entre as variáveis. Bom, terminei a declaração. 3 variáveis do tipo float, N1, N2, N3. O que a gente fez por enquanto? A gente só separou as caixinhas lá para o nosso acesso dos dados, que seria esse daqui, né? Cadê dev? Oh, meu Deus, quase que eu não fechei isso. Aqui. Então, a gente só separou essas caixinhas aqui, ó. N1, N2, N3. Não tem nada gravado aqui ainda. Só fizemos a separação lá. Opa, reserva um espaço de memória do tamanho N1, espaço de memória N2 e espaço de memória soma. Agora, o que a gente precisa de fazer? Informar, pedir para o usuário indicar isso. Então, ó, printf, escreve aí na tela para mim, por favor. O que você quer que eu escreva, Phil? Aí você vem aqui, abriu. Quando você abre chaves, ó, quando você já abre as chaves, ele automaticamente já fecha lá. Então, só precisa abrir uma vez, abriu chaves, ele também já fecha. Então, você só precisa escrever uma única vez. Aqui, agora você vem e coloca, ó, por favor, não, por favor não, informe o número 01, que é o primeiro número que vocês querem aí, de fato, tá trabalhando, né? Aquela base lá do que a gente já tinha trabalhado antes, que era justamente esse primeiro número aí. Ah, professor, eu quero deixar bonitinho, como que eu faço aqui? Pode colocar um /n para ele já pular de linha. Né? Ah, posso colocar um /n aqui no início? Pode colocar também, que a gente já vai saltar de linha no início, não vai ficar tão próximo. Então, informe o primeiro número 1. Aí, ó, informe o número 1. O que eu faço aqui agora? Terminei essa linha, ponto e vírgula. Se eu quiser já dar um Ctrl C aqui, ó, eu posso dar um Ctrl C, sei que é a mesma execução, né? Então, Ctrl C aqui, e aqui eu sei que eu vou informar depois o número 2. Informe o número 2. Tá igualzinho, né? O padrão. Agora, o que eu preciso fazer depois que eu informei o número 1? Eu preciso de ler esse número. Então, eu venho aqui, logo embaixo, não tem problema também vocês saltarem linhas, eu poderia começar aqui, como aqui, tá? Então, vou colocar aqui, scanf, leia, aí, ó, abri, chave já abriu e fechou, abri agora uma aspas, abri e fechou. O que eu preciso de ler? Ó, preciso de ler um tipo float, acento F. E eu preciso de ler, depois que eu ler esse tipo float, o que eu preciso fazer? Eu preciso de armazenar aonde? Lá na variável número 1, lá no endereço de memória N1. Então, aqui, E comercial, né? Esse Ezinho comercial que eu tentei desenhar bonitinho ali. Agora eu salvo aonde? N1. Se eu tivesse colocado aqui assim, ó, já daria problema. Por quê? Porque ele reconhece que não é diferente, não é igual, né? Variável minúscula e maiúscula. N1, número 1. Terminei de salvar, o que eu faço? Ponto e vírgula. Agora, ó, vou ter a mesma coisa, só que para a linha de baixo. F. Só que agora eu vou salvar aqui um N2. Pronto. Executei, salvei. A gente já fez aqui. Agora o que eu preciso fazer? Somar os dois números, né? Então, vem aqui agora, na terceira linha aqui. É bom vocês terem... ó, eu estou na mesma linha aqui, porque estou mesma rotina, né? Se eu precisasse fazer uma representação dentro de um condicional, então a gente vai sempre dando linhas à frente. Ó, tá vendo que isso está dentro do main, por isso que eu dei um espaço, e ele criou essa representação, então é bom deixar bem indentado, assim, para ficar bonitinho o programa, né? Depois isso faz diferença com o tempo. Soma
igual, 1 igual é a atribuição, então estou fazendo soma, receber quem? N1 mais N2. Não tem problema espaço, não tem problema deixar espaço, não tem problema deixar colado também, tá? Estou fazendo assim só para deixar bem legível aí para vocês. Então, soma igual a N1 mais N2. Depois que eu preciso fazer, printf. Aí vem aqui, ó. Ah, professor, já tem um printf aqui em cima. Posso copiar? Pode. Programação não seria nada se não fosse a reusabilidade. Aqui, printf. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso de indicar o que você quer mostrar. Então, a soma será... Aí, ó, eu não tenho como diferenciar a soma do que está lá fora do que está aqui dentro. Então, a soma será percentual F. A soma será um número float, né? O valor de um float. Então, você acessa para mim esse float. Aí ele vai ficar perguntando aqui agora, ó. Terminou a execução, ele vai falar assim, opa, mas que número é esse que você quer que eu mostre aqui na tela? Aí você fala assim, ó, esse número que, que eu quero que você mostre é a variável soma. Você indicou o computador qual variável que você quer que ele projete na tela para você. Indiquei que é a soma. Agora, o que eu venho aqui e faço? Ah, professor, qual é o padrão? System, letra minúscula, tá? System, pause. Posso colocar só o return? Pode. Mas vamos manter um padrãozinho para deixar tudo bonitinho. Pause. Aqui também é padrão, né, galera? Isso aqui, esse fecho aqui é padrão, então não muda nada. E por último, um return zero. Também é padrão para dizer, olha, executei tudo e cheguei no final. Aspas aqui já está finalizado. O bom é sempre vocês analisarem isso, né? Às vezes a gente tem que colocar muitos parênteses e tal. Sempre que vocês clicarem na entrada do parênteses, o programa já indica onde que ele está fechando. Então você vem aqui, ó, e vê, opa, já está fechando aqui, então tá tranquilo. Aqui está fechando, aqui está fechando. Quando tiver 10 parênteses aí para poder fazer, vocês vão ver a loucura. Beleza. Olhei o programa, sempre tem a chance de dar um errinho, né? Algumas coisinhas assim, mas vamos executar para ver se está tudo certinho. Executar, clica aqui, ó, no botão compilar e rodar, né? Aí, ó, deu um problema aqui no próprio scanf. Na hora que, deixa eu ver o que aconteceu aqui, scanf 1% F, salvei aqui, deixa eu ver se tem alguns passos aqui, porcento F não. Pode ser aqui também, printf, stdlib, comercial, já direitinho, pá, fechei as aspas. Não é letra maiúscula do scan aí, não? Oh, valeu, valeu, viu, né? Pô, foi, valeu, pessoal. É porque aqui, ó, o professor é meio cego ainda. Ó, informe o número 1, qual o número que a gente quer escrever? Ah, pode ser um número com ponto, pode ser um número que é, vamos colocar o número inteiro mesmo, ó, 52. Informe o número 2, 395. A soma vai ser 4.037, né? Se a gente for, por exemplo, tem umas formas, né? E é claro, é só formas de deixar esteticamente melhor, por exemplo. Se eu quiser reduzir o número de casas, eu posso vir aqui na representação de mostrar e colocar um ponto 2. Ó, se a gente executar aqui agora, eu não finalizei, né? Finalizar aqui. Se eu executar aqui agora, jogar aqui, ó, número 36, número... Aí vocês viram que só tem duas casas decimais. Se eu quiser deixar uma casa decimal, o que eu faço? Ponto 1F, ou seja, pega apenas as duas casas decimais do float. Existe uma outra forma, galera, de vocês irem aprimorando. Por exemplo, a soma de quê? A soma do número. Aí você pode colocar aqui, ó, 1% percentual F. A soma do número 1, você vai falando e depois você preenche. Com o número 2, será o número 3. Será esse númerozinho aqui que a gente já falou que seria a soma, né? Então, quem que você quer mostrar? O primeiro percentual F é N1. O segundo é N2. N2.
E o terceiro é soma. Aí, compila. Deixa eu ver se eu já tinha finalizado. Não. Compila. Aí apareceu aqui, ó. Número 1. Vamos lá. Número 1, 25, 256. Número 2, 584. Então, a soma de 256 com o número 584 será 840. Então, vocês vão indicando, né, a melhor forma da escrita do que vocês forem compilar. Na hora, na prática, né, quando a gente vai fazer essas questões, isso faz a diferença por conta de organização. Por exemplo, imagina que eu não preciso de todas as casas decimais, só preciso de um. Se isso aqui fosse uma formato de uma matriz aí com, sei lá, 100 elementos, ficaria impossível você olhar e ficar visualizando esses zeros aqui o tempo todo. Então, às vezes, compensa você vir aqui e reduzir as casas decimais. Quero só 2 casas decimais aqui, quero 2 casas decimais aqui, e eu quero 2 casas decimais aqui. Na hora que eu executar isso aqui, se eu executar, número 58.6, número 98.45, aí o resultado, né, vai ser 58.60 mais com 98.45 será 157,05. Já dá uma outra cara, né? E esses detalhes fazem diferença. Depois a gente vai aperfeiçoando, né? As coisas a gente vai mudando, as coisas vão só agregando, mas a gente já consegue fazer essas operações. Então aqui eu já poderia somar, já poderia subtrair isso, poderia dividir. As operações básicas eu já conseguiria fazer. Se eu utilizar aqui a math.h, que é a outra biblioteca que eu pedi para vocês procurarem, aí a gente já consegue tirar raiz quadrada, fazer exponenciação muito alta, né? Se eu não quiser ficar fazendo vezes ele mesmo, eu posso utilizar a biblioteca já pronta. Então, tem várias funções da matemática, sendo cosseno, tem várias funções que estão lá definidas na própria biblioteca da gente dar a nossa definição. Independente disso, né? Eu sempre tenho que ter em mente aquela estrutura inicial que a gente viu, ó. Solicitar um número, solicitar N1, printf. Solicitando. Para salvar, scanf. Lembrar que no quadro que vocês falaram aí, ó, desse maiúsculo e minúsculo que coloca peças na gente, né? As linguagens definidas da própria linguagem são sempre minúsculas, então, por mais que esteticamente a gente queira iniciar, tem que tomar esse cuidado. Depois, solicitar o N2, ler o N2, depois fazer a soma desses dois números e, por último, mostrar esses dois números. Na hora que eu fiz essa soma, eu venho aqui e confiro o meu teste de mesa, né, com o teste que a gente executou, que de fato dá o resultado que a gente precisa. Lembrar sempre, né, de colocar o cabeçalho naquelas operações que a gente está fazendo para a gente não se esquecer lá na frente. Aqui está fácil ainda mais, a gente vai ter essa ideia. Então, se a gente voltar aqui agora, ó, nos comandos de saída que eu falei, né? Lembra? A gente vai pular e depois a gente volta. Então, sempre que eu quiser trabalhar com comando de saída, eu coloco o tipo da expressão indicado em um percentual S, né? O percentual do tipo da saída e a expressão em seguida. Aquele número que eu preciso mostrar, que é a palavra, independente do valor que eu preciso trabalhar, sempre vai estar saindo na ordem. Então, se eu colocar o percentual D, eu vou ter que colocar o inteiro aqui que vai ser mostrado. Se eu colocar 2 elementos, eu coloco 2 expressões separadas por vírgula. Terminei as chaves, vírgula, expressão que você quer mostrar, vírgula, segunda expressão, e assim por diante. A gente vai montando a nossa representação dos comandos de saída, né? A gente pode misturar o texto com as especificações, como a gente fez nesse exemplo, né, da aula de hoje. E aqui a gente tem os tipos, né, dos comandos de saída para o printf. Então, o percentual C é um tipo char, o percentual D, o percentual I, tipo int ou char, percentual U, percentual F, percentual S, percentual P e percentual E, que é justamente a notação científica. A gente utiliza todos de cara? Não, a gente vai utilizando e conforme a necessidade, né, a gente vai trabalhando com essa ideia aí do que a gente precisa poder trabalhando. Lembrem sempre que esses números sempre aceitam negativo e positivo, né? Então posso colocar -5, -6, que aí de fato iria aceitar essa representação dos números negativos. Esses comandos são comandos interessantes que fazem de já começar a ter essa leitura. O scanf, que é o comando de entrada que a gente já definiu, também
é utilizado pela mesma sequência. Se eu tiver aqui o scanf tipo 1, tipo 2, eu posso fazer várias leituras consecutivas no mesmo scanf. Eu poderia solicitar 2 números e ler os 2 números diretos também. Legal, inicialmente, a gente ir fazendo salvar individual para a gente pegar a prática, né? Mas depois vocês podem utilizar isso aí para a própria leitura. Para o scanf, tipo C, leitura de um caractere. Tipo D ou tipo I, leitura de um int ou char, né? Tipo F, leitura de um double. E o tipo S, leitura de vários caracteres, que são as palavras, né? São os elementos básicos que a gente tem aí para a nossa base. Então, o float aqui a gente vê que é do mesmo tipo, né? Se eu for utilizar um float ou um double, o scanf vai ler como percentual R. Tá? O que vai mudar é a declaração das variáveis que a gente vai fazer em cima. Hora double, hora float, né? Então, scanf, tipo 1, tipo 2, variável 1, variável 2. Eu poderia ler um char e um float, poderia ler um inteiro e um float no mesmo scanf. Isso é bom que a gente vai brincando, né, com essas questões. Deixa eu ajeitar aqui, que saiu de... Enfim. Aqui. Esse aqui. Então, ó, comando de entrada. Eu tenho aqui um int main normal, como a gente já tinha feito. A gente já está escondendo aqui as bibliotecas, mas você já imagina que já tem biblioteca aqui por trás. Int main, padrão. Declaração das variáveis. Tem uma variável que é um x, que é um inteiro. Uma variável que é um z, que é um inteiro. Tem uma variável que é um y. Na hora de eu ler a variável x, como é que eu faço? Percentual d e x. Se eu tiver que ler a variável um float, percentual f, e vou armazenar isso no float. Se eu quiser ler as duas variáveis, percentual d, percentual f, e depois salvo no primeiro no x, que é um inteiro, segundo no f, que é um float. Precisar ler as duas variáveis do mesmo tipo, percentual d, salvo x e salvo z. Tem que dar 2 comandos para poder falar. Opa, você vai ter dois comandos de entrada aí para as variáveis que você precisa salvar. Uma é um tipo float, outro é do tipo inteiro, outro do tipo inteiro também. E eu faço a leitura da mesma forma. Não tem distinção, né, com a representação dos espaços, né? Eu posso colocar os espaços aqui e fazer essa leitura do mesmo jeito, como a gente já tinha visto. Existe aqui uma representação do próprio getChar, que é uma função que a gente vai ver na próxima aula, mas por enquanto a gente não vai ficar trabalhando com representação para letra ainda, a gente vai focar nos números, depois a gente vai para os caracteres, tá, galera? Para a gente não ficar um pouco perdido também. E aí eu posso ter a representação aí das funções. As representações de ideias aí sobre espaços de variáveis, local e global, fiquem tranquilos que isso a gente só vai precisar de se concentrar lá na frente, quando a gente estiver, de fato, identificando blocos. Mas a gente precisa saber desde o início que o nosso programa, às vezes, ele pode ser segmentado em vários blocos. Eu poderia, por exemplo, imaginar que isso aqui é uma função, né? Isso aqui é uma funçãozinha da calculadora, não é a função soma? Eu poderia criar várias funções e querer utilizar esses blocos quando eu precisar. Eu poderia criar uma função aqui seno, função cosseno. Com o passar do tempo, a gente vai querer reduzir a quantidade de abas de programa que a gente tem. Então, existem operações de funções que a gente consegue, no mesmo programa, criar várias funções, várias definições de programas menores para a gente utilizar quando a gente precisar. Que vai ser, de fato, aí uma mão na roda quando a gente precisar, com representação do escopo local e do escopo global. Essa ideia das variáveis, né, do escopo global e do escopo local, vou pedir para vocês ignorarem por enquanto, só saberem que existem. As constantes a gente já falou desde a segunda aula, que elas podem ser utilizadas depois da declaração das variáveis, utilizando o comando define. Então, se eu coloco, por exemplo, define pi 3.1415, aonde ele encontrar pi, ele vai, de fato, ir lá e utilizar o 3.14. Posso utilizar o comando constante também, mas aí vai sobrecarregando tanta coisa na cabeça de vocês que vocês podem ficar um pouco transtornados, né? Não fiquem preocupados com isso. Isso aqui é um comando para aqueles que quiserem já ir brincando, né? Se eu quiser colocar um barra A no printf, dou um bipzinho, um barra B, tem um retrocesso, um barra N, um comando de nova linha, o barra R, o barra V, tabulação. Então,
são elementos que a gente pode utilizar aí no decorrer do programa para poder ajeitar texto, para poder deixar a estética mais agradável com relação ao programa que a gente quer, né? Se, por exemplo, eu uso aqui, ó, esse programa Hello World com /n, coloco um /n, aqui vai sair direto. Se eu coloco /n, vai sair assim, ó, pulando linha. Se eu coloco //, eu coloco hello /world. Então, se eu coloco aqui printf barra, né, a representação inicial, o aspas e o /aspas, eu consigo colocar o hello world entre aspas. Que fica aquela coisa também que é importante a gente já falar desde o início, né? Às vezes a gente quer expressar dentro do printf o próprio comando da barra, né, ou das aspas. Que como que é o printf? Olha só, o printf pra gente é assim, eu escrevo a função printf, aqui abro aspas, né, e vou colocar aqui dentro da minha função o quê? O texto, coloquei o texto aqui dentro. Só que se a gente quiser escrever o texto aqui dentro entre aspas, eu não consigo fazer isso aqui, ó, aspas, aspas. Isso daria erro. Então, para a gente utilizar a aspa, a gente primeiro tem que colocar o contrabarra, né? Está indicado aqui para vocês, ó. Primeiro eu teria que colocar esse contrabarra, depois as aspas, para poder indicar que eu vou escrever esse caractere especial. A mesma coisa aqui, ó. Contrabarra e depois as aspas. Quando eu consigo fazer isso aqui, quando eu consigo indicar essa barrinha aqui com as aspas, aí eu consigo, de fato, escrever essa palavra, essas aspas. Assim como esse traço aqui, ó. Se eu só colocar um traço, ele não vai aparecer para a gente. O traço é uma representação específica. Se eu coloco traço, aí aparece um único traço. O traço é para acessar aquele caractere especial. Se eu só coloco um, ele não vai entender nada. Se eu coloco dois, ele vai entender que eu preciso de escrever traço. Traço barra, traço aspas, ele vai vir aqui escrever aspas no resultado, né? Então, isso são detalhes que, como eu falei para vocês, às vezes a gente não consegue enxergar por conta da nossa base, né, de representação, mas que fazem a diferença quando a gente, de fato, vai ter alguma coisa para poder processar. Beleza? Pessoal, eu vou, nessa semana, o que a gente vai fazer com relação ao trabalho? Eu vou postar para vocês o trabalho. Parte vai ser executado aí por meio de, faz um fluxograma da lógica, a parte vai ter esquematizado da lógica, duas questões com relação à lógica, e as outras questões vão ser relacionadas ao desenvolvimento já em si. Só que é um desenvolvimento ainda um pouco lento, né, como a gente está vendo, para não apressar ninguém, deixar ninguém desesperado com relação a isso. Só que o nosso trabalho já é indicado para entregar lá no dia 26, né, daqui 2 semanas. Então, vocês vão ter no final de semana, outra semana na aula a gente já vai discutir o trabalho, na outra aula a gente vai discutir algumas coisas do trabalho que vocês entregarão no dia 26. É tranquilinho, tá bom? Vai ficar tranquilo. Só que tem algumas coisas que vocês não viram ainda. Então, algumas questões vocês não vão conseguir resolver. O que eu acho interessante vocês fazerem? Vocês executarem um trabalho, né, como sequência. Essa semana eu posso fazer uma questão, essa semana eu posso fazer outra questão, assim por diante, vocês vão tocando. O trabalho vai estar ordenado com questões com níveis não é níveis de dificuldade, mas níveis do que vocês podem executar. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta questões, por exemplo, vocês podem fazer, vocês vão ver que é tranquilinho. As questões do dia a dia, assim, vocês conseguem executar, só para poder ter o pensamento lógico. As duas últimas, na próxima semana, vocês vão conseguir trabalhar com o conteúdo que a gente tiver em sala. Feito o trabalho, né, aí vocês vão ter um aproveitamento também maior do que a gente está esperando com relação ao tópico. E eu vou postar uma lista, essa lista não vai ser avaliativa, tá bom? A lista que eu vou postar para vocês vai ter a lista avaliativa, vai ter uma lista de exercícios, e eu vou colocar assim, bem claro, não avaliativa, porque essa lista vai servir para a gente ir discutindo, para vocês já irem treinando, e a gente ir trabalhando na aula esses exercícios de forma pontual, né? E às vezes vocês podem, assim, professor, agora que a gente já está começando, agora a gente já sabe salvar, ler, talvez fique já querendo, né, de fato, dar um start aí e começar a trabalhar. Começar a pensar na lógica, começar a desenvolver alguma coisa. Então, eu vou soltar essa listinha, uma lista avaliativa e uma lista não avaliativa. A lista não avaliativa que eu vou fazer, eu vou executar quando eu tiver com tempo, quando tiver de boa.
Algoritmos é uma coisa que a gente sempre tem que deixar isso bem claro. Não adianta hoje o Fabrício chegar e falar assim, caralho, tem que entregar uma lista amanhã, vou chegar aqui, vou fazer esse trem tudo, fazer todos os exercícios para entregar. Aí eu vou dar um conselho pro Fabrício. Fabrício, se tiver um coleguinha que já te fez, já pega a lista e entrega igual parecido com o do coleguinha. Fala lá com o coleguinha, sabe por quê? Pra gente conseguir entender de fato. A gente tem que estar no momento zen, no momento assim que eu vou pegar, vou sentar, vou concentrar, que aí sim a gente tem um desenvolvimento. Se for fazer por fazer, aí nem adianta. A gente tem que sentar e trabalhar com calma. Faz uma questão num dia, faz uma questão no outro dia, faz uma questão no final de semana, está tranquilo, senta à noite e faz lá tranquilo. Porque são coisas que a gente vai ter que absorver. São coisas que a gente vai tocando com o passar do tempo para a gente absorver a lógica. E a lógica não vem do vou sentar, vou jogar aqui no papel e vou fazer de qualquer jeito. Beleza? Então tentem fazer dessa forma. Se precisarem de ajuda, a gente fica à disposição, né? Acho que no início da próxima semana já estabiliza as coisas assim, em relação a tudo que a gente tem que fazer e tudo mais, mas sempre sigo à disposição para a gente ir trabalhando esses conteúdos. Vou postar um videozinho também com relação ao material, tinha prometido na semana passada, mas não consegui essa semana, com fé em Deus eu vou conseguir postar já algumas coisas extras aí para vocês. Tá bom? Aqueles que fizeram lá o trabalho de casa de procurar o tamanho das variáveis, se quiser comentar, se quiser falar alguma coisa, está aberto aí para comentário, para poder vocês falar o que vocês quiserem. Adam, Pode falar. com o conhecimento dessa aula, a gente consegue fazer as duas últimas questões do que você está falando aí, ou sobra realmente nas duas semanas? Assim, você consegue você pesquisar um pouquinho. Entendeu? Ah, ok. Tá. Tá bom? É porque as próximas semanas a gente vai ver, de fato, o condicional. A gente vai apresentar o if e o else, né? Se for assim, faça isso. Se não, faça aquilo. Que é a estrutura para onde eu vou partir, o que eu vou fazer. Então, é só uma estrutura nova, tá? Eu vou postar para vocês um vídeo explicando essa estrutura antes da próxima aula, porque eu acho que aí já compensa vocês verem o vídeo, depois verem a aula para reforçar. Mas dá sim, Fabrício, sim. Tá, tranquilo, então. Tá bom? Uhum. Pessoal, tranquilo, fico aberto aí, caso o papel não tenha ficado legal para ver, caso tenha alguma dúvida, alguma pontuação em relação a aula, vocês estão sempre, sintam-se muito bem acolhidos em relação a falar, se está bom, que não está bom, que pode ser melhorado, sempre vocês podem ter liberdade de poder falar. Porque o objetivo, né, conforme eu já falei antes, no início das aulas e agora novamente reforço, vocês conseguirem absorver o conteúdo. Se está rápido, se precisa de focar alguma coisa, se precisa de retornar, manda lá, fala, pessoal, a gente precisa de trabalhar nisso, a gente precisa de melhorar isso, para a gente ir trabalhando o conteúdo de forma mais pontual possível. Vou abrir hoje no chat, um fórum lá para vocês. Esse fórum depois vocês podem discutir, podem dar ideia, podem colocar aqui no chat do Teams também, né? Que a gente está sempre aberto a essa nova forma, né, de se adaptar à mudança, adaptar à turma. Quando a gente está presencialmente, a gente vai coletando essas coisas individuais de cada um, mas virtualmente a gente não consegue fazer isso 100%, né? Então, sintam-se livres para poder direcionar e dar as críticas que sejam construtivas para melhorar o segmento da aula. Valeu? Boa tarde a todos, bom dia, na verdade, né? Boa semana, bom retorno a todos. Siga à Obrigado, disposição. professor. E ótima tarde aí. Valeu, Igor. Até mais, pessoal. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar a gravação. Parou?